Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Ela atravessou o oceano em busca de uma vida melhor, e acabou nos braços do homem mais temido da Coreia. Um amor proibido, cheio de segredos que podem destruir tudo. E se você ama romances proibidos intensos, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai te prender do começo ao fim. Ele era frio como gelo. Ela, uma mulher sem nada a perder. Quando mundos opostos colidem. O que sobrevive, o coração ou o império? Antes de continuar, me conta. De que cidade você está assistindo agora? Aperta o play e vem com a gente nessa história emocionante. A chuva batia com força nas janelas do avião enquanto Georgina Rodley apertava os dedos contra o apoio de braço, tentando conter o tremor que não vinha apenas da turbulência. Aos 25 anos, ela estava atravessando o oceano rumo a um país desconhecido, carregando apenas uma mala surrada e uma esperança frágil de que tudo daria certo. A Coreia do Sul não era o destino dos seus sonhos, mas era a única saída. Seu irmão mais novo, Daniel, precisava de cirurgia. A dívida hospitalar crescia a cada dia, e os empregos em sua cidade natal mal pagavam o suficiente para a comida. Quando a Agência de Emprego Internacional mencionou uma vaga como empregada doméstica em Seul, Georgina não hesitou. 6 meses de trabalho, salário alto, moradia inclusa. Era a resposta que ela procurava. O que não estava no contrato era o nome do patrão. Kim Min-jae. Ela só descobriu na entrevista por videochamada, quando uma mulher de meia idade, de expressão severa e voz mecânica, a informou: "Você trabalhará na residência particular do Sr. Kim Min-jae, herdeiro do Seungran Group. Ele é exigente. Não tolera erros. Se aceitar, saiba que as regras são rígidas." Georgina aceitou sem pestanejar. Não havia espaço para dúvidas quando a vida do seu irmão estava em jogo. Agora, 3 dias depois, ela estava em pé diante dos portões imponentes de uma mansão que mais parecia um castelo moderno. Paredes brancas, janelas imensas, jardins perfeitamente simétricos. Tudo ali respirava poder, controle e frieza. Georgina engoliu em seco e tocou a campainha. A porta se abriu sem som. Uma mulher alta, de uniforme impecável e cabelos presos em um coque perfeito, a encarou de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. "Você é a nova empregada?" "Sim. Georgina Rodley." A mulher não se apresentou. Apenas fez um gesto brusco com a mão para que ela entrasse. "Deixe a mala ali. Siga-me." O interior da mansão era ainda mais impressionante. Mármore branco no chão, lustres de cristal, escadas largas que levavam ao segundo andar. Tudo impecável, frio, silencioso. Como se a casa respirasse, mas não vivesse. "Você dormirá no quarto de empregados no 3º andar", disse a mulher, subindo as escadas com passos rápidos. "Acordará às 5 da manhã. Seu trabalho começa às 6. O Sr. Kim toma café às 7 em ponto. Não pode haver atraso. Não pode haver erro." Georgina anotou mentalmente cada palavra. "Ele é. Como?" A pergunta escapou antes que ela pudesse impedir. A mulher parou no meio da escada e virou-se lentamente. Seus olhos eram como pedras. "Ele é o patrão. É tudo o que você precisa saber." O quarto era pequeno, limpo e funcional. Uma cama de solteiro, um armário, uma janela que dava para os fundos da propriedade. Georgina colocou a mala sobre a cama e sentou-se, respirando fundo. A exaustão da viagem pesava em seus ossos, mas o nervosismo não a deixava descansar. Ela ainda não tinha visto Kim Min-jae, mas já sentia o peso da presença dele em cada canto daquela casa. Na manhã seguinte, Georgina acordou antes do alarme. Vestiu o uniforme que haviam deixado sobre a cama, um vestido cinza simples, avental branco, e prendeu os cabelos em um coque baixo. Olhou-se no espelho. Parecia cansada. Parecia assustada. Mas não podia demonstrar fraqueza. Desceu até a cozinha e encontrou a mulher do dia anterior, que finalmente se apresentou como Sra. Choi, a governanta-chefe. Ela entregou a Georgina uma lista de tarefas e um aviso. "O Sr. Kim não gosta de barulho. Não gosta de conversa. E definitivamente não gosta de ser incomodado. Você fará seu trabalho em silêncio, e se ele lhe dirigir a palavra, responderá apenas o necessário. Entendeu?" "Sim, senhora." Às 7 horas em ponto,
Georgina colocou a bandeja do café na mesa da sala de jantar. Mãos trêmulas, coração acelerado. Ela ajeitou as xícaras, a jarra de suco, o prato de frutas. Tudo perfeito. E então ele entrou. Kim Min-jae era mais alto do que ela imaginava. A postura ereta, os ombros largos cobertos por um terno impecável de cor cinza escuro. O cabelo negro perfeitamente penteado, a pele clara como porcelana, os traços marcantes e austeros. Mas eram os olhos que a paralisaram. Castanho escuros, frios, penetrantes. Olhos que não pediam, ordenavam. Ele nem olhou para ela. Sentou-se à cabeceira da mesa, pegou o celular e começou a ler algo na tela enquanto tomava o café. Georgina ficou em pé ao lado do aparador, mãos cruzadas à frente do corpo, como a senhora Choi havia instruído. Não deveria se mover. Não deveria falar. Apenas estar ali, disponível caso ele precisasse de algo. 5 minutos se passaram em silêncio absoluto. Então, sem tirar os olhos da tela, Kim Min-jae falou. A voz era grave, controlada, quase indiferente. Você é nova. Não era uma pergunta. Mas Georgina respondeu mesmo assim. Sim, senhor. Cheguei ontem. Ele ergueu os olhos pela primeira vez. O olhar atravessou Georgina como uma lâmina de gelo. Ela sentiu o coração disparar, mas sustentou o olhar dele, por puro instinto, por pura teimosia. Kim Min-jae arqueou uma sobrancelha, quase imperceptivelmente. Nome? Georgina Rodley. Estrangeira. Sim, senhor. Ele voltou a olhar para o celular, como se ela já tivesse deixado de existir. Espero que dure mais que as outras. Georgina piscou, confusa. Mais que as outras. Mas antes que pudesse processar a frase, Kim Min-jae se levantou, pegou a pasta de couro que estava sobre a cadeira ao lado e caminhou em direção à porta. Parou apenas para dizer, sem olhar para trás. A próxima vez que me servir café, certifique-se de que esteja mais quente. A porta se fechou. Georgina ficou ali, parada, o coração ainda martelando no peito. Ela olhou para a xícara na mesa. Ainda fumegava. Senhora Choi entrou na sala logo depois, recolhendo a bandeja com movimentos rápidos. Ele falou com você? Sim. Então você teve sorte. Geralmente ignora as novas por semanas. A governanta olhou para Georgina com uma expressão que poderia ser pena. Ou aviso. Mas não se iluda. Ele não é gentil. E não perdoa erros. Georgina sentiu, mas algo dentro dela se recusava a aceitar aquilo como verdade absoluta. Porque por um segundo, apenas um segundo, quando Kim Min-jae a olhou nos olhos, ela viu algo além da frieza. Viu solidão. E isso a assustou mais do que qualquer ameaça. Os dias se transformaram em semanas. Georgina aprendeu a rotina de Kim Min-jae como se fosse uma partitura musical. Ele acordava às 5:30, corria na esteira da academia particular da mansão por exatamente 40 minutos, tomava banho, vestia-se e descia para o café às 7 em ponto. Nunca atrasava. Nunca variava. Ela aprendeu que ele gostava do café forte, quase amargo. Que preferia frutas frescas a pães. Que lia relatórios enquanto comia e raramente terminava a refeição. Aprendeu também que ele quase nunca sorria. Kim Min-jae era um homem de poucas palavras e nenhuma emoção aparente. Comandava o império hoteleiro da família com mão de ferro, fechava negócios milionários antes do almoço e dispensava funcionários sem hesitar. Georgina ouvia as conversas tensas ao telefone, via a frieza com que ele tratava até mesmo os executivos mais graduados. Mas havia algo nele que a intrigava. Nas noites em que ele voltava tarde, Georgina o via passar pelo corredor em direção ao escritório particular. Às vezes, a luz ficava acesa até a madrugada. E em uma dessas noites, quando ela desceu para buscar água, ouviu o som abafado de um copo se estilhaçando contra a parede. Ela parou diante da porta do escritório, o coração apertado. Devia ignorar. Devia voltar para o quarto. Mas algo a impediu. Georgina bateu levemente na porta. Silêncio. Então, a voz dele, rouca e perigosamente baixa. Entre. Ela abriu a porta devagar. Kim Min-jae estava sentado atrás da mesa, a gravata afrouxada, os cabelos ligeiramente desalinhados. Havia cacos de vidro espalhados pelo chão,
e um rastro de uísque escorrendo pela parede. Ele a olhou com uma expressão que Georgina não conseguiu decifrar. Eu não pedi para ser incomodado. Eu sei. Desculpe. Ela hesitou, mas não saiu. Ouvi o barulho. Vim ver se estava tudo bem. Ele deu uma risada curta, amarga. Tudo bem. Repetiu as palavras como se fossem uma piada cruel. Você realmente acha que algo aqui está bem? Georgina não respondeu. Apenas pegou a pá e a vassoura que estavam no armário do corredor e começou a recolher os cacos de vidro em silêncio. Kim Min-jae a observou, imóvel. Eu não pedi para você limpar. Eu sei. Então por que está fazendo isso? Georgina ergueu os olhos e o encarou. Havia algo diferente nele naquela noite. A máscara de controle havia rachado, e por baixo dela, ela via um homem exausto. Ferido. Por que ninguém deveria ficar sozinho cercado de cacos? As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. E no momento em que foram ditas, Georgina percebeu que havia cruzado uma linha invisível. Kim Min-jae ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos nela. Então, ele se levantou e caminhou até a janela, de costas para Georgina. Vá embora. Não foi um grito, mas o tom era final. Georgina terminou de recolher os cacos, colocou tudo no lixo e saiu do escritório sem dizer mais nada. Mas quando fechou a porta, ela ouviu, baixo, quase inaudível, um suspiro cansado. E soube que algo tinha mudado entre eles. O romance proibido estava apenas começando. E ambos já estavam condenados. Os dias seguintes foram estranhos. Kim Min-jae voltou a tratá-la com a mesma indiferença de sempre, mas Georgina percebia algo diferente no modo como ele a olhava rápido, fugaz, como se estivesse testando algo que nem ele mesmo compreendia. Ela tentou ignorar. Concentrou-se no trabalho, nos telefonemas semanais com Daniel, nas economias que cresciam lentamente na conta bancária. Tudo estava indo conforme o plano. Até a noite em que Sra. Choi a chamou no quarto com uma expressão sombria. O Sr. Kim quer vê-la no escritório. Georgina sentiu o estômago afundar. Agora! Agora! Ela desceu as escadas com o coração na garganta. Será que tinha cometido algum erro? Será que ele ia demiti-la? Bateu na porta do escritório e entrou quando ouviu a voz grave dele. Kim Min-jae estava sentado atrás da mesa, as mãos entrelaçadas, a expressão ilegível. Feche a porta. Georgina obedeceu, sentindo o peso do silêncio. Ele a estudou por um momento, como se estivesse tomando uma decisão difícil. A partir de amanhã, você será responsável por organizar minha agenda pessoal e acompanhar-me em alguns compromissos sociais. Georgina piscou, confusa. Mas, eu sou empregada doméstica. Não. Eu sei o que você é. Ele a cortou, a voz firme. Mas preciso de alguém em quem eu possa confiar. Alguém que não tenha segundas intenções. Havia algo estranho no modo como ele disse aquilo. Como se confiança fosse uma moeda rara no mundo dele. Por que eu? Kim Min-jae hesitou. Apenas um segundo. Mas foi o suficiente para Georgina perceber que ele também não tinha certeza da resposta. Por que você não tem medo de mim? As palavras ficaram suspensas no ar. Georgina não sabia o que dizer. Porque ele estava certo. Ela não tinha medo dele. Tinha cautela, respeito, até nervosismo. Mas medo? Não. Está bem, disse ela, finalmente. Eu aceito. Ele assentiu, voltando os olhos para os papéis sobre a mesa. Pode ir. Georgina virou-se para sair, mas parou na porta. Senhor Kim. Ele ergueu os olhos. Obrigada. Por confiar em mim. Pela primeira vez desde que chegará àquela mansão, Georgina viu algo que poderia ser quase um sorriso nos lábios dele. Quase. Não me decepcione. Nos dias seguintes, Georgina descobriu o verdadeiro significado daquelas palavras. A rotina mudou completamente, e, com ela, a forma como via aquele homem que até então era apenas o seu patrão. A primeira manhã foi um caos. O novo cargo implicava acordar ainda mais cedo, revisar os e-mails pessoais de Kim Min-jae, confirmar reuniões com secretários de diretores de filiais, e ainda organizar uma pasta de documentos que ele mantinha trancada no cofre do escritório. Tudo deveria estar pronto antes das 7.
Georgina, acostumada a polir pratarias e organizar lavanderias, sentiu-se como uma intrusa em um mundo de cifras e protocolos. Mas havia algo nela que não permitia desistir. Havia algo nele que a desafiava a tentar. Na primeira reunião em que o acompanhou, notou o modo como os executivos se calavam assim que ele entrava na sala. A presença de Kim Min-jae era como uma lâmina invisível, cortava o ar. Ele falava pouco, e quando fazia, suas palavras tinham o peso de quem está acostumado a ser obedecido. Mas também havia momentos em que o olhar dele vagava, rápido, distraído, como se sua mente estivesse em outro lugar, em alguém. No carro, voltando de uma dessas reuniões, o silêncio era denso. Georgina, sentada ao lado, observava as luzes da cidade se refletindo no vidro. De repente, ele quebrou o silêncio. Você acredita em destino? A pergunta veio sem aviso, como um estilhaço. Georgina pensou antes de responder. Não sei. Acho que acredito em escolhas. Mas talvez as escolhas sejam o nosso destino disfarçado. Kim Min-jae soltou um pequeno som, algo entre um riso e um suspiro. Interessante. Eu costumava acreditar em destino. Até que ele me provou o contrário. Ela quis perguntar mais, mas o olhar dele se perdeu novamente na janela, e Georgina entendeu que a conversa havia acabado. Naquela noite, ao chegar à mansão, ela o viu parado no jardim. Sozinho, sob a luz fria do luar. Ele parecia diferente ali, menos impenetrável, mais humano. Ela ficou na varanda, observando-o de longe. Havia algo quase doloroso na solidão dele. Nos dias seguintes, começou a perceber pequenos detalhes que antes passariam despercebidos. O modo como ele ajustava as mangas da camisa sempre que alguém mencionava o nome da mãe. O leve tremor dos dedos quando lia uma notícia relacionada ao Seon Group, especialmente quando envolvia o nome Choi Industries, a empresa rival. E, acima de tudo, o silêncio. O silêncio dele não era vazio, era habitado por fantasmas. Uma tarde, ao organizar os arquivos em seu escritório particular, Georgina encontrou uma fotografia esquecida entre duas pastas. Na imagem, um homem mais jovem, ainda Kim Min-jae, mas com os olhos mais leves, o sorriso menos contido, abraçava uma mulher de cabelos curtos, rindo. Atrás deles, um campo de flores amarelas. Georgina virou a foto, e no verso estava escrito, Primavera de 2018, antes de tudo mudar. Ela devolveu a fotografia ao lugar, mas o coração ficou pesado. Não sabia o que significava, mas sentia que aquela mulher, e aquele olhar, faziam parte da cicatriz que ele carregava no pulso. No meio disso, Georgina passou a acompanhar Kim Min-jae em reuniões externas, jantares de negócios, eventos do Seongran Group. Ela aprendeu a se vestir de forma discreta mas elegante, a permanecer invisível quando necessário e a antecipar as necessidades dele antes que fossem expressas. E quanto mais tempo passavam juntos, mais ela percebia as rachaduras na armadura dele. Kim Min-jae era brilhante, impiedoso nos negócios, mas também era profundamente solitário. Ele não tinha amigos, apenas associados. Não tinha família próxima. Apenas um pai distante que vivia em outro país e uma mãe que havia morrido anos atrás. E havia a cicatriz. Georgina viu pela primeira vez em uma noite em que voltavam de um jantar de gala. Kim Min-jae tirou o paletó no carro e, por um breve segundo, a manga da camisa subiu, revelando uma marca fina e branca no pulso esquerdo. Ela fingiu não ter visto. Mas a imagem ficou gravada em sua mente. Foi em uma dessas noites que Georgina conheceu sua possível rival, a mesma mulher da foto que a intrigou. Eles estavam em um evento beneficente no hotel principal do Seongran Group quando uma mulher se aproximou. Alta, elegante, vestido vermelho justo, cabelos negros perfeitamente lisos. Ela era linda de uma forma calculada, perigosa. Min-jae. A voz dela era doce como mel envenenado. Kim Min-jae virou-se. Pela primeira vez, Georgina viu algo em seu rosto além de frieza. Tensão. Hewon. A mulher sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Faz tempo. Não o suficiente. O ar entre eles era elétrico, carregado de história não dita. Georgina sentiu algo estranho se contorcer em seu peito. Algo que ela não queria nomear. Hewon finalmente olhou para Georgina, avaliando-a de cima a baixo com desdém. E quem é essa? Minha assistente.
Assistente. Hewon repetiu a palavra com ironia. Que conveniente. Kim Min-jae deu um passo à frente, colocando-se sutilmente entre Georgina e Hewon. Se me der licença. Ele segurou o braço de Georgina com firmeza e a guiou para longe, deixando Hewon para trás com uma expressão de fúria contida. Quando estavam a uma distância segura, Georgina perguntou baixinho: quem é ela? Kim Min-jae não respondeu imediatamente. Quando fez, a voz estava carregada de algo que Georgina nunca tinha ouvido antes. Dor. Alguém que eu deveria ter esquecido há muito tempo. E naquele momento, Georgina entendeu. Hewon não era apenas parte do passado de Kim Min-jae. Ela era a cicatriz. Mas o passado nunca fica enterrado por muito tempo. E algumas cicatrizes nunca param de sangrar. Nas semanas seguintes, Georgina começou a montar as peças do quebra-cabeça que era Kim Min-jae. Hewon tinha sido seu primeiro amor. Eles haviam crescido juntos, filhos de famílias poderosas, destinados um ao outro desde a infância. Mas quando o pai de Min-jae perdeu parte da fortuna em um escândalo financeiro, a família de Hewon rompeu o noivado. Ela se casou com outro herdeiro, mais rico, mais influente. E deixou Min-jae para trás. Georgina descobriu isso através de Sra. Choi, que, com o tempo, havia se tornado menos hostil e mais protetora. Ele nunca se recuperou, disse a governanta uma noite, enquanto tomavam chá na cozinha. Depois dela, ele se fechou. Construiu esse império com as próprias mãos, mas esqueceu de construir uma vida. Georgina olhou para a xícara em suas mãos, pensativa. E ela? Por que voltou agora? Sra. Choi deu um sorriso amargo. Porque ele está rico de novo. Mais rico do que o marido dela. E Hewon sempre soube escolher o lado vencedor. As palavras deixaram um gosto amargo na boca de Georgina. A tensão aumentou quando Hewon começou a aparecer com frequência. Sempre com uma desculpa: reuniões de negócios, eventos sociais, jantares casuais. Mas Georgina via a verdade por trás dos sorrisos calculados. Hewon queria Kim Min-jae de volta. E ele parecia dividido. Georgina percebia nos silêncios prolongados, no modo como ele evitava o olhar dela, na tensão que tomava conta de seus ombros sempre que Hewon estava por perto. Uma noite, depois de um jantar particularmente tenso, Kim Min-jae chamou Georgina no escritório. Preciso que você faça algo por mim. Claro. Ele hesitou, e Georgina percebeu que era a primeira vez que o via inseguro. Preciso que você me acompanhe em um evento amanhã à noite. Como minha acompanhante. Não como assistente. Georgina sentiu o coração dar um pulo. Acompanhante. Hewon estará lá com o marido. E eu? Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Eu não posso aparecer sozinho de novo. Não quero dar a ela a satisfação. Havia orgulho naquelas palavras. E algo mais. Algo que parecia vulnerabilidade. Georgina devia recusar. Sabia disso. Aquilo cruzava todas as linhas que ela havia prometido a si mesma não cruzar. Mas quando olhou para Kim Min-jae, realmente olhou, viu um homem cansado de fingir que não sangrava. Está bem, disse ela, suavemente. Eu vou. O alívio no rosto dele foi quase imperceptível. Mas estava lá. Obrigado. O evento era em um dos hotéis mais luxuosos de Seul. Georgina usava um vestido que Kim Min-jae havia mandado entregar em seu quarto, azul escuro, elegante, simples mas sofisticado. Ela prendeu os cabelos em um coque baixo e, quando desceu as escadas, encontrou Min-jae esperando no hall. Ele estava impecável em um terno preto, a gravata perfeitamente ajustada. Mas quando a viu, algo mudou em sua expressão. Ele a olhou de um jeito que fez o coração de Georgina acelerar. Você está... Ele parou, como se as palavras fossem difíceis demais. Você está linda. Georgina sentiu o calor subir para o rosto. Obrigada. Durante o trajeto, eles ficaram em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Carregado. Elétrico. Quando chegaram ao evento, Kim Min-jae ofereceu o braço, e Georgina o aceitou. E pela primeira vez desde que chegará àquela mansão, ela se permitiu imaginar, apenas por um segundo, como seria se aquilo fosse real. Mas a fantasia desmoronou no momento em que viram Hewon.
Ela estava radiante em um vestido vermelho, o marido ao lado. Mas seus olhos estavam fixos em Min-jae. E então, desceram para Georgina. A fúria que Georgina viu ali foi quase palpável. Haewon atravessou o salão em passos decididos. Min-jae. Que surpresa vê-lo, acompanhado. Kim Min-jae não soltou o braço de Georgina. Na verdade, apertou um pouco mais. Haewon. Você conhece Georgina? Sim. Sua assistente. A palavra foi cuspida com veneno. Que promoção rápida! Georgina sentiu a raiva queimar em seu peito, mas manteve a expressão serena. É um prazer revê-la. Haewon sorriu. Mas era um sorriso de predador. Tenho certeza. Ela se virou para Min-jae. Precisamos conversar. Em particular. Não há nada para conversarmos. Min-jae. A voz dela suavizou, tornando-se quase íntima. Por favor. Apenas 5 minutos. Por tudo o que já fomos um para o outro. Georgina viu a hesitação no rosto dele. E sentiu algo se partir dentro de si. Vá, disse ela, soltando o braço dele. Eu espero aqui. Kim Min-jae a olhou, e havia uma pergunta não dita em seus olhos. Mas Georgina apenas sorriu. Um sorriso triste, mas firme. Ele assentiu e seguiu Haewon para um canto mais reservado do salão. Georgina ficou ali, sozinha no meio da multidão, observando-os. Observando a mão de Haewon tocar o braço dele. Observando o modo como ela se inclinava para perto, sussurrando algo em seu ouvido. E pela primeira vez, Georgina admitiu para si mesma a verdade que vinha evitando. Ela estava apaixonada por Kim Min-jae. E aquilo ia destruí-la. Porque alguns amores são condenados desde o início. E as chamas mais intensas são as que consomem mais rápido. Quando Kim Min-jae voltou, havia uma tensão em seu maxilar que Georgina reconheceu. Ele não disse nada. Apenas ofereceu o braço novamente e a guiou de volta para o carro mais cedo do que esperado. O silêncio no trajeto de volta era sufocante. Georgina queria perguntar. Queria saber o que Haewon havia dito. Mas não tinha direito. Ela era apenas a empregada. A assistente temporária. A mulher que ele havia levado para fingir que não estava sozinho. Quando chegaram à mansão, Kim Min-jae não entrou imediatamente. Ficou parado ao lado do carro, olhando para as janelas iluminadas da casa como se fossem de um lugar estranho. Ela disse que cometeu um erro. Ele falou de repente, a voz rouca, que nunca deveria ter me deixado. Que o casamento dela foi um erro. Que ainda me ama. Georgina sentiu o coração se despedaçar em silêncio. E você? Você acredita nela? Kim Min-jae finalmente a olhou. E o que Georgina viu naqueles olhos a abalou. Confusão. Dor. E algo que parecia desesperança. Eu não sei. Ele passou a mão pelo rosto, exausto. Durante anos, tudo o que eu quis foi que ela voltasse. Que ela percebesse o erro. E agora? Agora ela voltou. Ele assentiu, mas havia algo errado no gesto. Georgina respirou fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Então você deveria ficar com ela. Se é isso que você quer, se é isso que vai te fazer feliz. Kim Min-jae deu um passo à frente, de repente muito próximo. Tão próximo que Georgina podia sentir o calor dele. E se eu não souber o que me faz feliz? A voz dele estava carregada de algo perigoso. Algo que fez o coração de Georgina disparar. Ela devia recuar. Devia criar distância. Mas seus pés não obedeceram. Então você precisa descobrir, sussurrou ela, antes que seja tarde demais. Por um momento eterno e impossível, Georgina achou que ele fosse beijá-la. Viu a forma como os olhos dele desceram para seus lábios, o modo como sua respiração falhou. Mas então ele recuou, como se tivesse sido queimado. Entre. Está frio. E sem outra palavra, ele virou as costas e entrou na mansão, deixando Georgina sozinha na escuridão. Os dias seguintes foram tortura. Kim Min-jae voltou a tratá-la com distância profissional. Educado. Correto. Mas distante. Georgina sentia o peso daquela distância em cada interação. Quando lhe entregava documentos, ele evitava tocar seus dedos.
Quando conversavam sobre assuntos da casa, seus olhos fixavam-se em qualquer ponto que não fosse o rosto dela. Era como se estivesse se forçando a apagar o que havia acontecido naquela noite ao lado do carro. Mas Georgina não conseguia apagar. A memória daquele momento queimava nela como uma marca permanente. A proximidade dele. O calor. A promessa não cumprida de algo que jamais poderia ser. Ela tentava se manter ocupada. Reorganizou a biblioteca inteira, catalogando livros que provavelmente ninguém leria. Supervisionou a limpeza de quartos que permaneciam eternamente vazios. Qualquer coisa para não ter que ficar parada com seus próprios pensamentos. À noite, deitada em sua cama no quarto de empregada, Georgina olhava para o teto e se perguntava quando exatamente havia sido tola o suficiente para se apaixonar. Talvez tivesse sido naquela tarde quando ele trouxera chá para ela, preocupado porque ela havia trabalhado demais. Ou talvez quando ele sorriu, realmente sorriu, ao ouvi-la cantar enquanto arrumava as flores do hall. Não importava quando. O que importava é que havia acontecido, e agora ela estava presa naquele sentimento impossível, assistindo de longe enquanto o homem que amava se aproximava cada vez mais de outra mulher. E Hye-won. Hye-won começou a aparecer na mansão. Primeiro para almoços de negócios. Depois para jantares. Depois para encontros que não tinham nada de profissional. A primeira vez que Hye-won apareceu para o almoço, Georgina sentiu o estômago revirar. A mulher entrou na mansão como se nunca tivesse saído, como se aquela casa ainda fosse seu território. Ela usava um vestido azul que provavelmente custava mais do que Georgina ganhava em 6 meses, e o perfume caro deixava um rastro por onde passava. Georgina, não é? Hye-won disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Que querida! Min-jae me contou que você tem sido muito prestativa. Havia veneno naquelas palavras doces. Uma reivindicação de propriedade. Uma demarcação de território. Georgina apenas inclinou a cabeça respeitosamente e foi preparar o almoço. Na cozinha, Senhora Choi bufou. Aquela mulher tem coragem de voltar aqui depois do que fez. O que ela fez? Georgina se pegou perguntando, embora soubesse que não deveria. A governanta olhou com uma expressão entre pena e exasperação. Ela o deixou 3 dias antes do casamento deles. Fugiu com um empresário europeu. Quebrou o coração do Sr. Kim em 1000 pedaços. Ela balançou a cabeça. E agora volta, porque o europeu a deixou, e pensa que pode simplesmente reconquistar o que abandonou. Georgina sentiu uma onda de raiva tão intensa que a surpreendeu. Como Hye-won se atrevia? Como se atrevia a voltar e revirar toda a vida de Kim Min-jae depois de tê-lo destruído? Mas a raiva não mudava nada. Porque Kim Min-jae a estava recebendo. Estava ouvindo. Estava, talvez, considerando dar a ela uma segunda chance. Os jantares se tornaram mais frequentes. 2 vezes por semana. Depois 3. Depois quase todas as noites. Georgina os via juntos na sala de estar, conversando em voz baixa. Via o modo como Hye-won tocava o braço dele, como sorria daquele jeito que prometia coisas que Georgina nunca poderia oferecer. Uma noite, enquanto servia o vinho, Georgina ouviu Hye-won rir, uma risada cristalina e estudada, e viu Kim Min-jae sorrir em resposta. Um sorriso pequeno, cansado, mas ainda assim um sorriso. E aquilo a destroçou. Porque ela nunca o fazia sorrir assim. Ela era apenas o pano de fundo de sua vida. A sombra silenciosa que mantinha a casa funcionando enquanto ele vivia sua verdadeira vida com pessoas do mundo dele. Georgina, você está bem? A voz de Kim Min-jae a sobressaltou. Ela percebeu que estava parada ali, segurando a garrafa de vinho, com os olhos ardendo de lágrimas contidas. Sim, senhor. Desculpe. Ela colocou a garrafa na mesa rapidamente. Posso me retirar? Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas Hye-won interveio. Oh, deixe a pobre moça descansar, Min-jae. Você trabalha demais seus empregados. O tom era leve, mas havia um brilho triunfante nos olhos dela ao olhar para Georgina. Uma mensagem clara, ele é meu. Sempre foi meu. E você nunca será nada além do que é agora, Georgina fugiu antes que as lágrimas caíssem. E doía. Doía de um jeito que ela não sabia que era possível. Cada dia era uma nova lâmina cortando mais fundo.
Ver Hewon no lugar que Georgina secretamente desejara ocupar. Ver Kim Min-jae lentamente se abrindo novamente, suas defesas desmoronando diante da mulher que o havia destruído. Georgina começou a evitar as áreas da casa onde sabia que os encontraria. Subia pelas escadas dos fundos. Fazia suas refeições mais tarde. Tornava-se invisível da única maneira que sabia. Mas não importava o quanto tentasse se esconder. A dor a encontrava de qualquer forma. Senhora Choi percebeu, é claro. A governanta tinha olhos de águia. Não se apegue a ele, avisou ela uma tarde, enquanto Georgina preparava o chá. Homens como Kim Min-jae não são feitos para mulheres como nós. Eles pertencem ao mundo deles. E nós somos apenas visitantes. Georgina sabia que ela estava certa. Mas o coração não entende de lógica. Eu sei, foi tudo que conseguiu dizer, a voz pequena. Eu sei disso. Então por que ainda está aqui? Senhora Choi perguntou, não sem gentileza. Por que não pede demissão e vai embora antes que doa ainda mais? Porque Georgina era covarde. Porque a ideia de não vê-lo mais, mesmo de longe, mesmo sabendo que ele nunca seria seu, era pior do que a dor de ficar. Eu preciso do dinheiro, mentiu ela. Senhora Choi não acreditou, mas não insistiu. A situação explodiu em uma noite de tempestade. Georgina estava terminando de arrumar a biblioteca quando ouviu vozes vindas do escritório. Vozes altas. Tensas. Ela devia ir embora. Mas a voz de Kim Min-jae soou tão angustiada que seus pés a levaram até a porta. Eu não posso fazer isso, Hewon. Por quê? Por que você não pode? Por que você me machucou? Por que você me deixou quando eu mais precisei de você? E eu estou pedindo desculpas. Estou aqui, implorando para que você me dê outra chance. Houve um silêncio pesado. Eu não sei se consigo confiar em você de novo. Então me deixe provar. A voz de Hewon ficou mais suave, sedutora. Me deixe mostrar que mudei. Que eu te amo de verdade agora. Georgina não aguentou mais. Virou-se para ir embora, mas esbarrou em um vaso, que caiu com um estrondo alto. A porta do escritório se abriu de repente. Kim Min-jae a encarou, os olhos arregalados. Georgina. Ela não esperou. Subiu correndo para o quarto, trancou a porta e deixou as lágrimas finalmente caírem. Ela tinha sido uma tola. Uma tola por acreditar que poderia haver algo mais. Uma tola por se apaixonar por um homem que nunca seria seu. Bateram à porta. Georgina. Abra. Era ele. Por favor, vá embora. Georgina. Eu disse para ir embora. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, quebrada de dor. Silêncio do outro lado. E então, a voz dele, baixa e carregada de algo que parecia arrependimento. Eu sinto muito. Georgina ouviu os passos dele se afastando pelo corredor. E soube que algo fundamental havia se quebrado entre eles. Algumas rachaduras são profundas demais para serem consertadas. E algumas verdades doem demais para serem admitidas. A manhã seguinte chegou fria e cinzenta. Georgina desceu para a cozinha com os olhos inchados, mas a determinação renovada. Ela precisava manter a profissionalidade. Precisava lembrar por que estava ali. Daniel. A cirurgia. O dinheiro. Nada mais importava. Kim Min-jae estava na sala de jantar, como sempre, mas havia algo diferente nele. Olheiras profundas, o terno ligeiramente amarrotado, como se tivesse dormido de roupa. Ele não tocou no café. Quando Georgina colocou a bandeja sobre a mesa, suas mãos se cruzaram por acidente. O toque foi elétrico. Ambos recuaram imediatamente. Georgina. Ele começou, mas ela o interrompeu. O senhor tem reunião às 9 com os investidores japoneses. O carro está pronto. A voz dela era profissional. Fria. Distante. Algo passou pelos olhos dele, talvez dor, talvez alívio, mas ele apenas assentiu. Obrigado. E esse foi o padrão pelos próximos dias. Cordialidade mecânica. Distância segura. Como se a noite na tempestade nunca tivesse acontecido. Mas Hewon percebeu a mudança. E como uma predadora, ela atacou.
Foi Senhora Choi quem contou a Georgina. Hye-won está dizendo para todo mundo que vai se casar com o Sr. Kim. Georgina estava dobrando roupas na lavanderia quando ouviu as palavras. Suas mãos pararam no ar. O quê? Ela está espalhando rumores. Dizendo que ele pediu ela em casamento. Que vão anunciar oficialmente no próximo evento do Seungran Group. Mas, isso é verdade? Senhora Choi olhou para ela com tristeza. Eu não sei, querida. O Sr. Kim não nega. Mas também não confirma. Georgina sentiu o chão sumir sob seus pés. Na noite seguinte, houve um jantar na mansão. Investidores importantes, executivos do Seungran Group, e, claro, Hye-won. Ela chegou radiante, usando um anel de diamante enorme na mão esquerda. Georgina viu quando Kim Min-jae notou o anel. Viu a tensão em seu maxilar. Durante o jantar, Hye-won não parou de tocar nele. Uma mão no ombro aqui, um sussurro no ouvido ali. Ela estava marcando território. E Kim Min-jae, ele não a afastava. Georgina serviu vinho com mãos trêmulas, tentando manter a compostura. Mas quando passou ao lado de Hye-won, a mulher segurou seu pulso com força. Cuidado, disse ela, com um sorriso venenoso. Você quase derramou vinho no meu vestido. Não era verdade. Georgina havia sido cuidadosa. Desculpe, senhora. Você sabe. Hye-won se inclinou mais perto, a voz baixa o suficiente para que só Georgina ouvisse. Min-jae me contou sobre você. Sobre como você tem sido útil. Mas agora que eu estou de volta, você não é mais necessária. As palavras eram um veneno lento. Georgina encontrou os olhos de Kim Min-jae do outro lado da mesa. Ele estava olhando para elas, a expressão ilegível. Ela esperou. Esperou que ele dissesse algo. Que fizesse algo. Mas ele apenas desviou o olhar. E Georgina entendeu. Ela tinha perdido. Naquela noite, depois que todos foram embora, Georgina subiu para o quarto e começou a fazer as malas. Ela tinha economizado o suficiente. Podia voltar para casa, encontrar outro trabalho, outro jeito de pagar a cirurgia de Daniel. Não podia mais ficar ali. Não enquanto assistia o homem que amava se casar com outra pessoa. Estava fechando a mala quando a porta se abriu. Kim Min-jae estava ali, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada e os cabelos despenteados. O que você está fazendo? Indo embora. Por quê? Georgina deu uma risada amarga. Porque eu não sou mais necessária aqui. Você ouviu, Hye-won. Ela voltou. Você não precisa mais de mim. Ele entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. E se eu precisar? As palavras fizeram o coração de Georgina parar. Não faça isso, sussurrou ela. Não faça isso comigo. Fazer o quê? Me dar esperança quando você já escolheu ela. Kim Min-jae deu um passo à frente, e outro, até estar próximo demais. E se eu não tiver escolhido ninguém? Então por que você deixa ela agir como se você fosse dela? Porque eu não sei o que fazer. A voz dele explodiu, crua e desesperada. Porque durante anos eu quis que ela voltasse, e agora que ela está aqui, tudo que eu consigo pensar é em. Ele parou abruptamente, como se as palavras fossem perigosas demais. Em que? Georgina o desafiou, lágrimas queimando seus olhos. Termine a frase, Min-jae. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome. E algo nele se quebrou. Em você, ele admitiu, a voz rouca. Tudo o que eu consigo pensar é em você. O mundo parou. Georgina não conseguia respirar. Não conseguia pensar. E então, Kim Min-jae fechou a distância entre eles e a beijou. Foi desesperado. Foi inevitável. Foi tudo o que Georgina havia imaginado e mais. Suas mãos subiram para os cabelos dele, puxando mais perto, enquanto as mãos dele a seguravam pela cintura como se ela fosse desaparecer. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Isso é errado, sussurrou Georgina contra os lábios dele. Eu sei. Hye-won. Eu não me importo. Você deveria. Kim Min-jae encostou a testa na dela, os olhos fechados. Eu passei tanto tempo vivendo pelo que eu deveria fazer.
construindo o que eu deveria construir, sendo quem eu deveria ser. Ele abriu os olhos, e Georgina viu vulnerabilidade pura ali. E pela primeira vez na minha vida, tudo o que eu quero é fazer algo que não devo. Querer algo que não posso ter. Min-jae. Fica, ele implorou. Por favor. Apenas, fica. Georgina sabia que deveria recusar. Sabia que aquilo só traria dor. Mas quando olhou para ele, para o homem por trás da máscara, para a solidão que ele carregava, para o amor que ele estava finalmente admitindo, ela não conseguiu partir. Eu fico. E quando ele a beijou novamente, mais devagar desta vez, mais profundo, Georgina soube que havia cruzado uma linha da qual não havia volta. Eles fizeram amor naquela noite. Lento, intenso, desesperado. Como se ambos soubessem que aquilo era emprestado. Que o mundo iria cobrar o preço pela felicidade roubada. E quando Georgina acordou na manhã seguinte, nos braços de Kim Min-jae, com a luz do sol filtrando pela janela, ela permitiu-se um momento de pura felicidade. Apenas um momento. Porque ela sabia, no fundo, ela sabia, que tempestades estavam chegando. E algumas tempestades destroem tudo em seu caminho. Os dias seguintes foram uma contradição impossível de sustentar. Durante o dia, Kim Min-jae e Georgina mantinham a fachada. Patrão e empregada. Profissional. Distante. Mas à noite, quando a mansão adormecia e o mundo se calava, eles se encontravam. No escritório. Na biblioteca. No quarto dela. Eram roubados. Secretos. Desesperados. Georgina sabia que aquilo não podia durar. Sabia que cada noite nos braços dele era uma mentira emprestada. Mas ela não conseguia parar. Ele se tornará o ar que ela respirava. E Kim Min-jae, ele estava mudando. Sorria mais. Falava mais. A frieza que sempre o cercara começava a derreter, revelando o homem por baixo, vulnerável, ferido, mas capaz de amar com uma intensidade que assustava. Você me faz lembrar de quem eu era antes, disse ele uma noite, deitados juntos na escuridão do escritório. Antes de tudo se tornar sobre poder e controle. Georgina traçou os dedos pelo peito dele, sentindo o coração bater sob a pele. E quem você era? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Alguém que acreditava em coisas boas. Em amor. Em segundas chances. Ele virou o rosto para ela. Você me faz acreditar de novo. As palavras eram perigosas. Belas demais. Promessas demais. Min-jae e Hewon. A menção do nome fez o corpo dele ficar tenso. Eu vou terminar com ela. Vou contar a verdade. Quando? Logo. Mas logo se transformou em dias. E os dias em semanas. E Hewon continuava aparecendo, continuava tocando, continuava agindo como se Kim Min-jae já fosse seu. Foi Senhora Choi quem trouxe o aviso. Georgina, você precisa ter cuidado. Elas estavam na cozinha, tarde da noite. A governanta olhava para ela com preocupação genuína. Do que você está falando? Hewon sabe. O sangue de Georgina gelou. Sabe o quê? Sobre você e o Sr. Kim. Eu não sei como, mas ela sabe. E ela está planejando algo. Senhora Choi segurou a mão de Georgina. Essa mulher é perigosa. Ela não vai deixar você ficar com ele sem lutar. Eu não estou tentando ficar com ele, mentiu Georgina. Eu só. Não minta para mim, querida. Eu vejo a forma como vocês se olham. Eu vejo. Ela suspirou. E eu tenho medo do que vai acontecer quando tudo vier à tona. Georgina também tinha medo. Mas já era tarde demais para voltar atrás. A bomba explodiu 2 dias depois. Georgina estava na sala de estar quando ouviu a voz de Hewon no hall de entrada. Min-jae, precisamos conversar. Agora. Ela entrou como um furacão, o rosto contorcido de fúria. Atrás dela, Kim Min-jae seguia com expressão fechada. Hewon, não é o momento. Não é o momento. Ela se virou para ele, a voz estridente. Você está dormindo com a empregada e você me diz que não é o momento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Georgina sentiu todas as cores drenarem de seu rosto. Kim Min-jae olhou para ela,
e havia pânico em seus olhos. Georgina, deixe-nos. Não. Hye-won a apontou com o dedo. Ela fica. Ela precisa ouvir isso. Virou-se para Kim Min-jae. Você realmente acha que pode ter algo com ela? Uma empregada. Uma estrangeira sem nada além do que você dá a ela. Cale a boca, Hye-won. Por quê? Porque a verdade dói. Ela deu uma risada cruel. Você acha que ela te ama? Ela está aqui pelo dinheiro, Min-jae. Assim como todas as outras. Chega! A voz de Kim Min-jae ecoou pela mansão, parando Hye-won no meio da frase. Ele caminhou até Georgina e segurou sua mão na frente de Hye-won. O gesto foi claro. Definitivo. Eu amo ela. As 3 palavras mudaram tudo. Hye-won ficou branca. Então vermelha. Então algo muito pior, fria. Você vai se arrepender disso, disse ela, a voz baixa e perigosa. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Ela virou-se e saiu, batendo a porta com força. Quando o silêncio voltou, Kim Min-jae puxou Georgina para seus braços. Eu sinto muito. Eu deveria ter terminado com ela antes. Você me ama? Ele se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. Sim, eu te amo. Georgina deveria sentir alegria, alívio, mas tudo o que sentia era pavor, porque as últimas palavras de Hye-won ecoavam em sua mente. Você vai se arrepender disso. E Georgina sabia que aquela mulher não fazia ameaças vazias. A vingança de Hye-won veio rápida e brutal. No dia seguinte, Kim Min-jae foi chamado para uma reunião de emergência com o conselho do Seongran Group. Quando voltou, horas depois, seu rosto estava cinza. O que aconteceu? Georgina perguntou, o coração disparado. Hye-won. Ela vazou informações para a imprensa. Sobre nós. Com fotos. Ele passou a mão pelo rosto, exausto. Fotos de nós juntos. Manchetes. Escândalos. Oh, Deus! O conselho está furioso. Dizem que estou manchando a reputação da empresa. Que estou agindo de forma imprópria. Eles querem que eu termine isso. O coração de Georgina se estilhaçou. Termine o quê? Ele a olhou com olhos cheios de dor. Nós. Então termine. As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las. Se é isso que eles querem, se é isso que você precisa fazer para proteger seu império, então termine. Georgina. Não. Ela levantou a mão, impedindo-o de se aproximar. Eu sempre soube que isso não era real, que era temporário, que eu era apenas uma distração. Não diga isso. Você sabe que não é verdade. Então o que é verdade, Min-jae? Lágrimas corriam pelo rosto dela agora. Que você vai desistir de tudo por mim? Do seu império, da sua família, do seu nome. Ele não respondeu, porque ambos sabiam a resposta. Eu vou facilitar para você, disse Georgina, a voz quebrada. Eu vou embora. Vou voltar para casa. E você pode seguir sua vida como se eu nunca tivesse existido. Não faça isso. Não tenho escolha. Sempre há uma escolha. Não quando o mundo inteiro está contra nós. Ela gritou de volta, toda a dor e frustração finalmente explodindo. Não quando cada vez que nos tocamos é um risco. Não quando amar você significa destruir tudo o que você construiu. Kim Min-jae a puxou para seus braços, segurando-a com força enquanto ela chorava. Eu não me importo, ele sussurrou contra seus cabelos. Eu não me importo com nada disso. Só com você. Mas eu me importo, disse Georgina, afastando-se. Porque eu te amo demais para deixar você perder tudo por minha causa. E às vezes, amar significa deixar ir, mesmo quando isso te destrói por dentro. Os dias seguintes foram agonia pura. Georgina fez as malas, desta vez de verdade. Comprou passagem de volta. Despediu-se de Senhora Choi, que chorou e a abraçou como a filha que nunca teve. Você está fazendo a coisa certa, disse a governanta, mesmo com lágrimas nos olhos. Mesmo que não pareça agora. Kim Min-jae não tentou impedi-la.
Mas Georgina via a dor nele. Via o modo como ele a observava de longe, como se estivesse memorizando cada detalhe dela antes que fosse tarde demais. Na noite anterior à sua partida, ele bateu na porta dela. Posso entrar? Georgina assentiu, incapaz de falar. Ele entrou e fechou a porta. Por um longo momento, apenas ficaram ali, olhando um para o outro. Eu não sei como te deixar partir, disse ele finalmente, a voz rouca. Você precisa. E se eu não conseguir? Georgina cruzou a distância entre eles e tocou o rosto dele, memorizando a sensação. Então ambos vamos nos afogar. Ele fechou os olhos, apoiando-se no toque dela. Eu te amo. Isso não significa nada. Significa tudo, sussurrou ela. Por isso eu preciso ir. Eles fizeram amor pela última vez naquela noite. Lento, doloroso, cheio de despedida. E quando terminaram, deitados entrelaçados no escuro, Georgina permitiu-se chorar. Não me esqueça, pediu ela. Kim Min-jae a segurou mais apertado. Impossível. Mas o destino tinha outros planos. Na manhã da partida, quando Georgina estava colocando as malas no carro, seu telefone tocou. Era o hospital. Daniel havia piorado. A cirurgia precisava ser feita imediatamente. Mas o custo tinha dobrado devido a complicações. Georgina sentiu o mundo desmoronar. Ela tinha economizado, mas não o suficiente. Nem perto do suficiente. Kim Min-jae encontrou ela no hall, os olhos vermelhos de tanto chorar. O que aconteceu? Ela contou tudo. Sobre Daniel. Sobre a cirurgia. Sobre o desespero que a trouxera até ali em primeiro lugar. Quando terminou, ele não hesitou nem por um segundo. Eu vou pagar. Não. Georgina. Não. Ela se afastou dele. Eu não vim aqui para ser sua caridade. Eu não vou aceitar seu dinheiro como se fosse pagamento por. Não termine essa frase. A voz dele era dura. Isso não tem nada a ver com o que aconteceu entre nós. Tem a ver com salvar uma vida. A vida do seu irmão. E o que você vai querer em troca? A pergunta saiu cruel, desesperada. Kim Min-jae olhou para ela como se tivesse sido esfaqueado. Você realmente acha que eu cobraria algo de você? Georgina não respondeu. Não conseguia. Ele deu um passo à frente, forçando-a a olhar para ele. Eu vou transferir o dinheiro agora. Vou garantir que seu irmão tenha os melhores médicos, o melhor tratamento. E não vou pedir nada em troca. Sua voz suavizou. Apenas me deixe fazer isso. Me deixe te ajudar. As lágrimas vieram de novo, incontroláveis. Por quê? Por que você está fazendo isso? Porque eu te amo. Ele a puxou para seus braços. E porque eu não consigo te deixar sofrer quando posso fazer algo para ajudar. Georgina se permitiu ficar ali por um momento, segura nos braços dele, sabendo que seria a última vez. Obrigada, sussurrou ela. Por tudo. O dinheiro foi transferido. Daniel foi operado com sucesso. E Georgina? Georgina ficou. Não porque Kim Min-jae pediu, mas porque ela percebeu algo fundamental. Ela não estava fugindo para protegê-lo. Estava fugindo porque tinha medo. Medo de não ser o suficiente. Medo de que o amor deles não sobrevivesse ao mundo real. Medo de se entregar completamente e ainda assim perder tudo. Mas amor verdadeiro não era sobre ausência de medo. Era sobre escolher amar apesar dele. Então Georgina desfez as malas. Encarou Senhora Choi, que sorriu com lágrimas nos olhos. E foi procurar Kim Min-jae. Ele estava no escritório, afundado na cadeira, uma garrafa de uísque pela metade sobre a mesa. Quando a viu na porta, ele ficou imóvel. Georgina. Eu fiquei, disse ela simplesmente. Por quê? Porque eu te amo. Ela entrou, fechando a porta atrás de si. E porque eu estou cansada de fugir do que sinto. Cansada de deixar o medo decidir por mim. Kim Min-jae se levantou, esperança e medo lutando em sua expressão. O conselho. Que se dane o conselho. A mídia. Que se dane a mídia. Heo-won.
Asterisco especialmente asterisco que se dane Rewon. Ele deu uma risada rouca, incrédula. Você sabe o que está dizendo? Eu sei exatamente o que estou dizendo. Georgina cruzou o escritório até ele. Vai ser difícil. Vai ser uma guerra. Mas eu não me importo. Porque se há uma coisa que eu aprendi é que a vida é curta demais para não lutar pelo que amamos. Kim Min-jae assegurou como se ela fosse um milagre. Eu não mereço você. Provavelmente não. Ela sorriu através das lágrimas. Mas você está preso comigo mesmo assim. E quando ele a beijou, foi diferente de todas as outras vezes. Porque não era roubado. Não era secreto. Era uma escolha. Uma promessa. Um começo. Mas todo começo traz novos desafios. E Rewon ainda não tinha jogado sua última carta. O anúncio foi feito uma semana depois. Kim Min-jae convocou uma coletiva de imprensa no hotel principal do Seongram Group. Jornalistas, executivos, membros do conselho, todos estavam presentes. E Rewon também. Ela estava sentada na primeira fileira, o sorriso confiante de quem acreditava ter vencido. Georgina estava nos bastidores, as mãos tremendo, o coração disparado. Kim Min-jae havia insistido que ela ficasse ali, que não se expusesse ao caos que estava prestes a acontecer. Mas ela recusou. Eu fico ao seu lado, disse ela. Não importa o que aconteça. Ele a beijou antes de subir ao palco. Um beijo longo, profundo, cheio de promessas. Eu te amo. Eu também te amo. E então ele foi. As luzes se acenderam. As câmeras começaram a filmar. E Kim Min-jae ficou ali, impecável em seu terno, os olhos firmes, a postura confiante. Mas Georgina sabia que por dentro ele estava sangrando. Boa tarde, começou ele, a voz clara e firme. Eu convoquei esta coletiva para esclarecer alguns rumores que têm circulado na mídia recentemente. Murmúrios encheram a sala. É verdade que tenho um relacionamento com Georgina Rodley, que trabalha em minha residência. Ele fez uma pausa, deixando as palavras caírem. E não é um escândalo. É amor. O caos explodiu. Flashes de câmeras. Gritos de repórteres. O rosto de Rewon contorcido em fúria pura. Kim Min-jae ergueu a mão, silenciando a multidão. Eu sei que alguns de vocês vão julgar. Vão questionar minha capacidade de liderar esta empresa. Vão dizer que compromete o nome da família Kim. Sua voz ficou mais dura. Mas eu estou aqui para dizer que não me importo. Mais murmúrios. Mais flashes. Durante anos, vivi de acordo com as expectativas dos outros. Construí este império porque era o que se esperava de mim. Casei-me com quem era conveniente, não com quem eu amava. E no processo, perdi a mim mesmo. Ele olhou diretamente para onde Georgina estava, escondida entre as cortinas. Até conhecer alguém que me lembrou de quem eu realmente sou. Alguém que me fez querer ser mais do que apenas um nome ou um império. Alguém que me fez querer ser humano. Lágrimas corriam pelo rosto de Georgina agora. Então sim, eu me apaixonei pela empregada. E é a melhor coisa que já me aconteceu. A sala explodiu novamente, mas desta vez Kim Min-jae não tentou silenciar. Ele desceu do palco e caminhou direto para onde Georgina estava. Segurou a mão dela. E a trouxe para a luz. Os flashes de câmera eram cegantes. Os gritos ensurdecedores. Mas tudo que Georgina via era ele. Eu te amo, disse Kim Min-jae, ali na frente de todos. E não vou me esconder mais. Georgina não conseguiu falar. Apenas assentiu, lágrimas obscurecendo sua visão. E então ele a beijou. Ali, no meio do caos, dos julgamentos, das câmeras, ele a beijou. E o mundo inteiro viu. Mas Rewon não havia terminado. Ela se levantou da cadeira, a fúria transformando seu rosto em algo quase irreconhecível. Vocês são tolos. Ela gritou, a voz cortando o caos. Você acha que esse conto de fadas vai durar, Min-jae? Você acha que ela não vai te deixar assim que algo melhor aparecer? Rewon, chega. Não. Ela subiu ao palco, tremendo de raiva. Você quer saber a verdade sobre sua preciosa Georgina?
Quer saber por que ela realmente veio para a Coreia? O sangue de Georgina gelou. Ela estava desesperada. Precisava de dinheiro para o irmão doente. E você era a oportunidade perfeita. Hye-won se virou para as câmeras. Ela te usou, Min-jae. Desde o primeiro dia. Tudo foi um plano para conseguir seu dinheiro. As palavras eram mentiras. Mas estavam envenenadas com verdade suficiente para fazer estragos. Georgina viu a dúvida passar pelos olhos de alguns executivos. Viu os repórteres anotando furiosamente. E então viu Kim Min-jae olhar para ela. Não com dúvida, mas com uma pergunta silenciosa: você está bem? E Georgina percebeu que ele não duvidava dela. Nem por um segundo. Ela deu um passo à frente, encarando Hye-won. É verdade, disse ela, a voz clara. Eu vim para cá porque precisava de dinheiro. Porque meu irmão estava morrendo e eu estava desesperada. Hye-won sorriu, triunfante. Mas eu me apaixonei por ele de verdade. Georgina olhou para Kim Min-jae. Eu me apaixonei pelo homem que ele é quando ninguém está olhando. Pelo homem que carrega tanto peso que mal consegue respirar. Pelo homem que esqueceu como sorrir até encontrar alguém que o fizesse lembrar. Ela se virou de volta para Hye-won. E você? Você diz que o ama. Mas onde você estava quando ele precisou? Quando ele perdeu tudo e estava sozinho? Você o abandonou. Escolheu dinheiro ao invés dele. E agora que ele está rico de novo, você quer voltar? Hye-won ficou pálida. Então não me venha falar de usar pessoas. Porque a única pessoa aqui que está usando alguém é você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. E então, para surpresa de todos, Kim Min-jae começou a aplaudir. Devagar. Deliberado. Outros o seguiram. Primeiro os executivos mais jovens. Depois alguns repórteres. Até que o salão inteiro estava aplaudindo. Todos, exceto Hye-won. Ela olhou ao redor, o rosto contorcido em humilhação e fúria, e então saiu correndo do salão. Mas a vingança dela ainda não havia terminado. Foi na manhã seguinte que a verdade veio à tona. Georgina estava na cozinha quando Sra. Choi entrou, o rosto pálido, segurando um envelope. Isso chegou para você. Georgina abriu com mãos trêmulas. Dentro havia documentos, registros financeiros e uma carta. Querida Georgina, você acha que venceu? Você não tem ideia do que está por vir. Esses documentos provam que seu irmão nunca precisou daquela cirurgia. Os médicos confirmam que o quadro dele era estável. Você mentiu para Min-jae. Usou uma mentira para conseguir o dinheiro dele. E quando eu mostrar isso para ele, quando eu provar que tudo foi uma farsa desde o início, ele vai te odiar. Você perdeu, querida. Com carinho, Hye-won. Georgina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não era verdade. Não podia ser verdade. Ela ligou para o hospital imediatamente, as mãos tremendo tanto que mal conseguia discar. Doutor Santos. É Georgina Rodley. Sobre meu irmão Daniel. Ah, sim. As últimas análises foram excelentes. Como eu disse na última consulta, o quadro era estável. A cirurgia foi preventiva, não emergencial. Ele teria ficado bem sem ela por mais alguns meses. O telefone quase escorregou de sua mão. Mas vocês disseram que era urgente. Urgente? Não, nunca dissemos isso. Recomendamos fazer logo para evitar complicações futuras, mas não havia emergência. Georgina desligou, o coração despedaçado. Ela havia entendido errado. Havia interpretado mal. Havia deixado o desespero distorcer a verdade. E agora parecia exatamente o que Hye-won dizia, uma mentirosa. Uma manipuladora. Kim Min-jae encontrou ela no quarto, sentada na cama, os documentos espalhados ao redor. Georgina, o que aconteceu? Ela entregou a carta sem dizer nada. Ele leu em silêncio. Leu os documentos. E então olhou para ela. É verdade. A pergunta veio baixa, mas carregada. Sim e não. Georgina forçou as palavras para fora. Daniel estava doente. Ele precisava da cirurgia. Mas não era tão urgente quanto eu pensei.
Eu interpretei mal. Deixei o medo me cegar. Então você me enganou. Não intencionalmente. Eu nunca. Mas enganou. Ele passou a mão pelo rosto. Você me deixou acreditar que era vida ou morte. Me deixou dar dinheiro baseado em uma mentira. Não foi uma mentira. Eu realmente acreditei que. Não importa o que você acreditou. A voz dele subiu, a frustração finalmente explodindo. O que importa é que você não foi honesta comigo. Eu fui. Em tudo mais, eu fui completamente honesta. Como eu posso ter certeza? Ele a encarou, e havia dor naqueles olhos. Dor e dúvida. Como eu posso saber o que é real e o que é manipulação? As palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. Você sabe, sussurrou Georgina, lágrimas correndo por seu rosto. No fundo, você sabe que o que sentimos é real. Kim Min-jae ficou em silêncio por um longo momento. Eu preciso de tempo. Preciso pensar. E então ele saiu, deixando Georgina sozinha com os cacos do coração. Os dias seguintes foram agonia. Kim Min-jae mal falava com ela. Evitava seu olhar. Dormia no escritório. Georgina via o modo como ele lutava consigo mesmo. Via a guerra entre o amor e a desconfiança. E não havia nada que ela pudesse fazer além de esperar. Foi Senhora Choi quem finalmente interveio. Ela encontrou Kim Min-jae no escritório, tarde da noite, afundado em uísque e arrependimento. Você é um tolo, disse ela sem cerimônia. Ele ergueu os olhos, surpreso. Senhora Choi. Um tolo, ela repetiu, sentando-se na cadeira em frente a ele. Aquela garota te ama. Qualquer um com olhos pode ver. E você está jogando isso fora por causa de orgulho ferido. Não é sobre orgulho. É sobre confiança. Então me diga, Sr. Kim, você confia nela? Eu não sei. Senhora Choi inclinou-se para a frente. Deixe-me reformular. Quando você olha para ela, quando você está nos braços dela, quando ela te diz que te ama, você acredita. Silêncio. E então, baixo, sim. Então isso é tudo o que importa. A governanta se levantou. O resto é apenas barulho. E se você deixar o barulho destruir o que vocês têm, você vai se arrepender pelo resto da vida. Ela saiu, deixando Kim Min-jae sozinho com seus pensamentos. E pela primeira vez em dias, ele soube o que precisava fazer. Georgina estava no jardim quando ele a encontrou. Era noite. As estrelas brilhavam acima, indiferentes ao drama humano abaixo. Georgina. Ela se virou, o coração disparando. Ele caminhou até ela devagar, como se estivesse com medo de assustá-la. Eu fui um idiota, disse ele simplesmente. Min-jae. Não, deixe-me terminar. Ele respirou fundo. Você cometeu um erro. Interpretou mal uma situação porque estava desesperada e assustada. Mas eu deixei o passado me cegar. Deixei a dor que Hewon me causou envenenar algo puro. Ele segurou as mãos dela. Eu confio em você. Eu te amo. E eu sinto muito por ter duvidado. Georgina não conseguia falar. As lágrimas vinham muito rápido. Pode me perdoar? Ela sentiu, incapaz de formar palavras. Ele a puxou para seus braços, segurando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Nunca mais, sussurrou ele contra seus cabelos. Nunca mais vou deixar nada se colocar entre nós. E quando ele a beijou, ali sob as estrelas, foi como selar uma promessa. Uma promessa de que, não importa o que viesse, eles enfrentariam juntos. Mas Hewon tinha uma última cartada. E essa seria a mais mortal de todas. A paz durou exatamente 3 dias. Então Hewon jogou sua carta final. Foi Kim Min-jae quem recebeu a ligação. Georgina estava ao lado dele quando viu o rosto dele ficar cinza. O quê? Ele sussurrou no telefone. Quando? Ele desligou com mãos trêmulas. O que aconteceu? Georgina perguntou, o medo apertando seu peito. Hewon. Ela deu uma entrevista. Contou tudo. Sobre você. Sobre mim. Mas ela distorceu tudo. Ele mostrou o celular, onde um vídeo já tinha milhões de visualizações.
Georgina assistiu, horrorizada, enquanto Hewon, lágrimas falsas escorrendo pelo rosto, contava uma história de como Kim Min-jae havia se aproveitado de uma empregada vulnerável, como ele a havia manipulado, como ela havia tentado salvá-lo de si mesmo. Era veneno puro. E estava funcionando. Os comentários eram cruéis. Hashtags pedindo a renúncia de Kim Min-jae estavam em tendência. O conselho do seu Gran Group havia convocado uma reunião de emergência. Eles vão me tirar da empresa, disse Kim Min-jae, a voz morta. Vão usar isso como desculpa para me destituir. Não, disse Georgina, a determinação queimando em seu peito. Não vamos deixar isso acontecer. Georgina. Eu tenho uma ideia. 24 horas depois, Georgina subiu ao mesmo palco onde Kim Min-jae havia feito seu anúncio. Mas desta vez, ela estava sozinha. As câmeras estavam rolando. Os repórteres esperavam, ávidos por sangue. E Georgina, com o coração martelando, começou a falar. Meu nome é Georgina Rodley. E eu vim aqui para contar a verdade. Ela respirou fundo. É verdade que vim para a Coreia desesperada. É verdade que precisava de dinheiro. É verdade que cometi erros. Ela olhou diretamente para as câmeras. Mas não é verdade que usei Kim Min-jae. Não é verdade que ele me manipulou. A verdade é muito mais simples, e muito mais assustadora para pessoas como Hewon. Ela fez uma pausa. A verdade é que nos apaixonamos. Murmúrios na plateia. Eu sei que para algumas pessoas isso é impossível de aceitar. Como uma empregada pode amar seu patrão? Como alguém como eu pode estar com alguém como ele? Sua voz ficou mais forte. Mas amor não conhece classes sociais. Não conhece dinheiro ou poder. Amor é sobre ver a alma de alguém e escolher ficar. Ela puxou um envelope do bolso. E para provar que não estou aqui pelo dinheiro, eu trouxe isso. É um documento onde renuncio qualquer direito a ativos de Kim Min-jae. Seja agora ou no futuro. Seja como esposa ou como parceira. Eu não quero nada dele além do que ele quiser me dar por vontade própria. Ela colocou o documento na mesa. E quanto a Hewon? Georgina olhou diretamente para onde sabia que a mulher estaria assistindo. Você perdeu. Não porque eu venci, mas porque você nunca entendeu o que realmente importa. Você confundiu amor com posse. E por isso, você sempre estará sozinha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. E então, dos fundos do auditório, começou um aplauso. Kim Min-jae entrou, caminhando direto até o palco. Ele subiu, ficou ao lado de Georgina, e segurou sua mão. Ela tem razão, disse ele para as câmeras. E se o conselho decidir me tirar por causa disso, então que seja. Porque há coisas mais importantes que império. Ele olhou para Georgina. Há coisas mais importantes que tudo. E então, ali na frente de todos, ele se ajoelhou. Georgina sentiu o coração parar. Georgina Rodley. Sua voz estava rouca de emoção. Você me ensinou a viver de novo. Me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza. Que amor não é algo a se temer. Ele tirou uma caixa do bolso. Então, na frente do mundo todo, eu te pergunto, você aceita se casar comigo? As lágrimas corriam livremente pelo rosto dela agora. Você tem certeza? Ela sussurrou. Mesmo com tudo isso? Mesmo com o caos? Especialmente com o caos. Ele sorriu. Porque não há ninguém mais com quem eu queira enfrentar tempestades. Georgina caiu de joelhos na frente dele, segurando o rosto dele em suas mãos. Sim. 1000 vezes sim. E quando eles se beijaram, o mundo inteiro viu. E desta vez, não foi escândalo. Foi amor. A reunião do conselho aconteceu no dia seguinte. Kim Min-jae entrou preparado para lutar. Preparado para perder tudo. Mas para sua surpresa, o voto foi unânime. Ele permaneceria como CEO. O presidente do conselho, um homem velho e austero, explicou. Nós vimos o que você fez. Vimos sua coragem. E percebemos que um homem capaz de lutar assim por amor é um homem capaz de lutar por qualquer coisa. Ele sorriu levemente. Além disso, as ações da empresa subiram 15% desde seu pedido de casamento. Aparentemente,
O público ama uma história de amor. Kim Min-jae não sabia se ria ou chorava. Quanto a Hye-won, ela desapareceu da vida deles tão rapidamente quanto havia reaparecido. O marido dela pediu divórcio, cansado dos escândalos. A sociedade que tanto a adorava virou as costas. E pela primeira vez, ela se viu sozinha de verdade. Georgina quase sentiu pena. Quase. Mas a verdadeira história estava apenas começando. 6 meses depois. O casamento foi pequeno. Íntimo. Apenas as pessoas que realmente importavam. Senhora Choi chorou durante toda a cerimônia. Daniel veio da cirurgia completamente recuperado e foi o padrinho. E Kim Min-jae. Kim Min-jae não conseguia parar de sorrir. Quando Georgina desceu o corredor em um vestido simples mas elegante, ele sentiu lágrimas queimarem seus olhos pela primeira vez em anos. Ela era tudo. Sempre foi tudo. As promessas foram trocadas. Os anéis colocados. E quando o oficial disse pode beijar a noiva, Kim Min-jae assegurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo. Porque ela era. A lua de mel foi nas Maldivas. 2 semanas de paz, longe das câmeras, longe dos julgamentos. Apenas eles dois. O oceano. E o futuro. Uma noite, deitados na areia sob as estrelas, Georgina perguntou: você se arrepende de alguma coisa? Kim Min-jae pensou por um momento. Me arrependo de não ter te conhecido antes. De ter desperdiçado tanto tempo vivendo pela metade. Ele se virou para olhá-la. Mas me arrepender de você? Nunca. Mesmo com todo o caos? Todo o drama. Especialmente por causa disso. Ele sorriu. Porque foi através do caos que encontrei a mim mesmo. Georgina se apoiou no cotovelo, olhando para ele. Quem você era antes de mim? Um homem vazio. A resposta veio sem hesitação. Rico, poderoso, mas vazio. Eu construí um império, mas esqueci de construir uma vida. E agora? Agora eu tenho tudo. Ele tocou o rosto dela com ternura. Por que tenho você? Eles voltaram para Seul transformados. Kim Min-jae continuou à frente do Seongram Group, mas com uma abordagem diferente. Mais humana. Mais compassiva. Ele implementou programas para funcionários, aumentou salários, criou um ambiente onde pessoas eram valorizadas acima de lucros. E o império cresceu. Não apesar da mudança, mas por causa dela. Georgina voltou a estudar. Formou-se em administração hoteleira e se tornou diretora de recursos humanos do grupo. Juntos, eles transformaram não apenas a empresa, mas a forma como o mundo corporativo via relacionamentos, poder e humanidade. 2 anos depois, quando Georgina descobriu que estava grávida, eles choraram juntos. De alegria. De medo. De gratidão. Vai ser uma menina, disse Kim Min-jae, com uma certeza que não tinha fundamento além de esperança. Como você sabe? Porque o universo me deve essa. Ele beijou a barriga dela. Me deve a chance de amar alguém desde o primeiro dia. Sem cicatrizes. Sem medos. E ele estava certo. Quando a filha deles nasceu, cabelos castanhos como a mãe, olhos escuros como o pai, eles a chamaram de esperança. Porque era isso que ela representava. A esperança de que amor verdadeiro existe. De que cicatrizes podem curar. De que segundas chances são possíveis. Anos depois, quando Esperança tinha 5 anos, ela encontrou uma foto antiga dos pais. Mamãe, por que você está de avental nessa foto? Georgina e Kim Min-jae se entreolharam, sorrindo. É uma longa história, amor, disse Georgina. Uma história sobre como sua mãe me salvou, completou Kim Min-jae. Salvou de quê? De mim mesmo. Esperança franziu a testa, confusa. Quando você crescer, vai entender, disse Georgina, beijando a cabeça da filha. Vai entender que às vezes as pessoas mais improváveis são as que mudam nossa vida completamente. E em uma noite silenciosa, muito tempo depois, quando já eram mais velhos e as cicatrizes do passado eram apenas histórias, Georgina e Kim Min-jae sentaram-se no jardim onde ele havia pedido ela em casamento. Você sabia? Ela perguntou. Naquela primeira manhã, quando me viu pela primeira vez. Você sabia? Sabia o quê? Que eu mudaria sua vida.
Kim Min-jae pensou, os dedos entrelaçados aos dela. Não. Mas eu senti algo. Um despertar. Como se uma parte de mim que estava dormindo há anos finalmente tivesse acordado. E agora? O que você sente? Ele olhou para ela, cabelos prateados, rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir, mas ainda a mulher mais linda que ele já tinha visto. Gratidão. Por cada momento. Por cada batalha. Por cada cicatriz. Ele beijou a mão dela. Porque todas me trouxeram até aqui. Até você. Georgina apoiou a cabeça no ombro dele, observando as estrelas. Sabe o que é irônico? O quê? Eu vim para a Coreia procurando um emprego temporário. Uma forma de sobreviver. Ela sorriu. E encontrei uma vida. Nós dois encontramos, sussurrou Kim Min-jae. E ali, sob as mesmas estrelas que testemunharam seu primeiro beijo, seu primeiro eu te amo, sua primeira promessa, eles ficaram em silêncio. Porque algumas histórias não precisam de palavras. Algumas histórias apenas precisam ser vividas. A mansão Kim ainda está de pé. As paredes ainda são brancas, os jardins ainda perfeitamente simétricos. Mas agora há vida ali. Risadas de crianças. Vozes altas na cozinha. A bagunça linda de uma casa que é realmente um lar. Senhora Choi se aposentou, mas visita sempre. E toda vez que vem, olha para Kim Min-jae e Georgina com um sorriso de quem sabia desde o início. Hye-won nunca mais apareceu. Dizem que se casou de novo, com alguém ainda mais rico. Dizem que continua infeliz. Mas isso não importa mais. Porque esta história nunca foi sobre vingança ou ódio. Foi sobre amor. Sobre coragem. Sobre duas pessoas que se recusaram a deixar o mundo ditar quem eles podiam amar. E se há uma lição a ser aprendida é esta. O amor mais verdadeiro é aquele que sobrevive ao impossível. O amor mais forte é aquele que se recusa a ser destruído pelas tempestades. E o amor mais bonito é aquele que transforma duas almas partidas em algo inteiro. Kim Min-jae nunca mais foi o patrão coreano mais temido. Agora, ele era apenas um homem. Um homem que amava profundamente. Um homem que havia aprendido que vulnerabilidade não é fraqueza. Um homem que havia descoberto que a maior fortuna não está nos cofres, mas nos braços da pessoa que você ama. E Georgina? Georgina aprendeu que ela sempre foi forte o suficiente. Que amor verdadeiro não diminui, eleva. Que ela não precisava ser salva, precisava ser vista. E quando olhava para trás, para a garota assustada que desceu do avião anos atrás, ela mal a reconhecia. Porque essa garota ainda estava procurando. E a mulher que ela se tornou, já tinha encontrado. Na última noite de suas vidas, quando já eram muito velhos e o tempo havia sido gentil, Kim Min-jae segurou a mão de Georgina e sussurrou. Se eu tivesse 1000 vidas, em todas elas eu escolheria você. E Georgina, com lágrimas nos olhos e amor no coração, respondeu. Então nos vemos na próxima. E sob as mesmas estrelas que testemunharam o início, eles se despediram, sabendo que algumas histórias de amor são eternas. Não porque nunca terminam, mas porque nunca são esquecidas. Fim. Ele era o patrão coreano mais temido, até se apaixonar pela própria empregada. E nesse amor impossível, ele descobriu que a maior coragem não está em conquistar impérios, mas em entregar o coração. E assim termina a história de Georgina e Kim Min-jae. Dois mundos que nunca deveriam se encontrar, mas que se recusaram a ficar separados. Eles provaram que amor verdadeiro não conhece fronteiras, não respeita hierarquias e não se curva ao julgamento do mundo. Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like. Comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais te emocionou. E se você quer mais histórias intensas de romance proibido, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos vemos na próxima história, porque todo coração merece um final feliz, mesmo quando o mundo diz que é impossível. Até breve!